O banquete está pronto, mas os convidados não são dignos. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Lucas 14, 15 a 24. É tempo de aceitar sem desculpas o convite precioso da graça de Deus. O texto em apreço traz uma história parabólica de Jesus, contada para ilustrar os que rejeitam o convite da sua maravilhosa graça. A proclamação do Evangelho tem sido comparada a um convite para uma grande festa. Muitos têm sido chamados, mas poucos são os escolhidos. O convite gracioso de Deus continua sendo proclamado tanto para a salvação quanto para a santificação e edificação dos que foram salvos. Contudo, muitos têm deliberadamente rejeitado e desdenhado desse convite, sempre com desculpas as mais esfarrapadas. Dentro da cultura oriental dos dias de Jesus, a pessoa era convidada para um banquete com bastante antecedência do evento. Primeiro, para que houvesse tempo para se preparar, e segundo, para que o anfitrião tivesse noção da quantidade de pessoas para então preparar a refeição suficiente para todos. Ali a participação era confirmada ou não. A pessoa ficava sabendo o dia do jantar, mas não a hora exata, que só era anunciada no dia do evento. No dia do evento, ao enviar o servo para avisar a hora do jantar, os convidados começaram a desculpar-se, recusando-se a ir à festa. Essas festas eram feitas, segundo alguns estudiosos, à noite. O texto aplica-se, em primeiro lugar, aos judeus do passado, que tinham uma falsa segurança baseada numa religiosidade exterior, mas que no final das contas não reconheceram o convite messiânico que estava sendo feito pelo próprio Cristo, o Messias prometido. Nesses dias, o coração tem doído ao ver o desdém e a rejeição de muitos ao serem convidados para o banquete preparado semana após semana em muitos lugares que têm pregado de forma séria a palavra de Deus, inclusive na nossa própria comunidade. Os convidados de hoje estão atrás de atrações circenses dentro das igrejas. Se não houver uma dessas atrações, as pessoas não se dispõem a sair de casa. É impressionante a dependência cada vez maior de eventos nas igrejas. A simples pregação da palavra já não atrai. Há um ativismo que faz as pessoas correrem de um lado para o outro, de evento em evento. Por outro lado, as novelas, filmes e outras atrações virtuais são mais interessantes que a palavra de Deus. Triste realidade. Estamos vivendo dias maus sobre a terra, nos quais muitos já não suportam a sã doutrina. Vigiemos e trabalhemos enquanto é dia. A noite escura da grande perseguição se aproxima rapidamente, quando não poderemos nos reunir com liberdade como fazemos hoje. Na verdade, já é noite. Em muitos lugares da terra, e muitos servos fiéis têm pago com a vida pelo crime de anunciar o Cristo. Pelo menos 3 coisas nos chamam a atenção no texto. Primeira coisa, as desculpas esfarrapadas dos convidados. Cada um, ao seu modo, deu a sua desculpa, que não convenceu o anfitrião. E não tem sido assim em nossos dias.
São poucos os que se alegram em ir à casa do Senhor. O salmista, no Salmo 122, versículo 1, ele diz: Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Como tem sido difícil ouvir isto. O autor de Hebreus alerta seus leitores, dizendo: e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Sim, o grande dia se aproxima, que sejamos encontrados de pé na presença do Filho do Homem. Segunda coisa, a rejeição à graça suscita a ira de Deus. A porta será fechada definitivamente para os que rejeitaram. O apóstolo Paulo alerta em Colossenses dizendo: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Terceira coisa, a oportunidade concedida a outros verdadeiramente será concedida a outros verdadeiramente necessitados. A mesa do banquete não ficará vazia. Em Romanos, Paulo diz: assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça de Deus. O que aprendemos aqui? Comunhão é uma das colunas que sustenta a Igreja de Cristo, juntamente com a pregação da palavra e a oração. Ovelha solitária é lanche de lobo. Ir à igreja é um privilégio, até porque a igreja só é igreja quando os crentes estão reunidos. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, mas no coração de cada regenerado. Quando há 2 ou mais crentes reunidos em nome do Senhor, Ele está no meio deles e ali a bênção é ordenada e os dons são manifestos. Os que são de fato de Deus amam a sua casa, priorizam as coisas do reino em detrimento do mundo. A nossa mente é limitada demais para compreender os desígnios de Deus. Que Ele nos conceda graça e discernimento. Queria deixar as palavras do apóstolo Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 11, numa doxologia de tirar o fôlego. Paulo diz: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.